Olá, que esta luz que me ilumina, que está iluminando aqui, ela possa ser irradiada para muitos lares católicos, cristãos, que nós possamos ter o discernimento na palavra de Deus, Deus judaico-cristão, um Deus do Antigo e Novo Testamento que enviou seu Filho Jesus Cristo para nós, para salvar cada alma humana. A situação está tão caótica que costumam generalizar, universalizar as situações demais e, na verdade, nós temos que primar por cada alma humana. Jesus não está vindo mais para ver raça, credo e cor. Jesus quer entrar, habitar na alma humana, para quando ele chegar na sua segunda vinda aqui, em sua glória, ele receber, ele encontrar aqui a grande família dele. E para isso, nós temos que estar dignamente, santamente preparados. Porque do jeito que a coisa está tão virada, tudo tão confuso, há uma confusão na mente, na alma humana de cada ser humano, se deixando levar como massa, se deixando levar, se arrastar nesta confusão sem parâmetro, sem Deus. Deus que nos dá o parâmetro não de leis carnais, leis fabricadas por pessoas humanas que estão também muito confusas. De tal forma confusas que aceitam tudo no modernismo confuso, no modernismo confuso, transviado que está aí. Então, quando eu leio, por exemplo, a coluna de Davi Coimbra, do dia, agora, deixa eu pegar aqui, só um momentinho, aqui de Davi Coimbra, ele escreveu sobre, ironizando, ele escreveu em defesa dos ricos. Quando eu vejo ele fazer essa coluna, ele escrever aqui, me faz, suscita o meu coração a ter que falar, ter voz e vez, como cidadã batizada, católica. Ele diz o seguinte, em defesa dos ricos: você é da elite? Claro que é, ou não estaria lendo o jornal. No mínimo, pertence à elite cultural. Mas não vai reconhecer, não é? Se reconhecer, será em voz baixa, pedirá para eu não contar aos outros. Ninguém quer ser da elite, é feio. O pessoal da esquerda irá culpá-lo por tudo de ruim que acontece por aí. O que, aliás, é curioso, porque nenhum pobre que conheço, e conheço muitos pobres, é de esquerda. Pobre não tem partido nem ideologia. Pobre só tem vontade de sair da pobreza, seja pela direita, seja pela esquerda. Muita gente diz que defende o pobre no Brasil. Há um vídeo histórico do Lula pedindo que o eleitor vote em Sérgio Cabral. Trata-se talvez da maior peça de demagogia da política brasileira em todos os tempos. Um Lula bem maquiado e bem alinhado dentro de um terno diz assim: é tão bom cuidar dos pobres. É tão bom cuidar dos pobres. E aqui, na imprensa, o colocaram com letras garrafais: é tão bom cuidar dos pobres. O cara não tem vergonha de dizer uma frase dessas. Lula jura que cuida dos pobres. Ele e seus amigos Renan Calheiros, Sérgio Cabral, Paulo Maluf, Fernando Collor. Muita gente jura. Já eu estou aqui para cuidar dos ricos. É o que vou pregar em seguida. Precisamos defender as elites. Pegue uma cidade como Porto Alegre. Há vários lugares aprazíveis em Porto Alegre. Há tanta coisa boa a se fazer na cidade. Mas não se faz porque essa é uma cidade que se empobreceu ao desprezar suas elites.
Outro dia mesmo ouvi alguém reclamar de que o governo tem colocado policiamento apenas nas áreas de comércio nobre da capital. Está certíssimo o governo. Se o governo der segurança às ruas, do Moinhos de Vento e ao centro, por exemplo, permitirá que lojas, cafés, bares e restaurantes sejam frequentados sem medo. Então as elites, essas malvadas, irão consumir em Porto Alegre e não em Miami, Ponta del Este ou São Paulo. Consumindo aqui e não lá, as mal-amadas elites garantirão emprego para os pobres e arrecadação de impostos para que o governo preste serviço aos pobres. Quer dizer, as elites vão trabalhar para os pobres. É importante que haja proliferação de projetos elitistas na cidade, restaurantes e bares caríssimos, ilhas de consumo a céu aberto, com bela urbanização e segurança reforçada. Lugares bonitos e limpos, de preferência com vista para o rio. Mimem os ricos, seduzam as elites, façam com que elas tenham o prazer de gastar em Porto Alegre. Chame o dinheiro para a cidade. Os ricos, chame os ricos com seus cartões de crédito. É assim que vocês cuidarão de verdade dos pobres. Ele está fazendo aqui uma ironia. Mas o que eu tenho para dizer aqui é o seguinte: não é uma questão de pobre ou rico. É uma questão de alma humana. Que alma humana é essa que está fazendo parte das nossas cabeças pensantes? Quem está pensando por nós aí? O cidadão comum como eu, como outras Marias, outros Joões por aí, do mundo, da cidade de Porto Alegre e ampliando no mundo. Quem está no poder? Que tipo de alma humana é essa que está largando dinheiro quando quer, onde quer e segurando dinheiro como quer, onde quer? O que está acontecendo? Esse ardil maçônico do império da maçonaria, de homens da seita secreta e agora mulheres faturando, indo atrás do Beelzebub, do dinheiro, é real. E se nós temos comércios de as pessoas ali trabalhando para o Beelzebub, gente que está na maçonaria com seus comércios, eu pergunto, elas vão estar bem, não é? Bem, entre aspas, com seu poderio. Elas também poderão chamar para si esses cuidados, né? Para que o pobre lá, o ladrãozinho, não venha aqui abocanhar o seu quinhão conquistado com o pão que o diabo amassou. Então, meu amado, minha amada, é essa a questão. Essa é a questão sem Deus. Não estão trazendo Deus para essa face da terra, Deus judaico-cristão, que está dando a misericórdia, o tempo da misericórdia para essa alma humana que está procurando a riqueza, que está procurando o bezerro de ouro, correndo atrás da grana. Quer dizer, nós precisamos trazer Jesus para cá, nós precisamos trazer Deus. Nós estamos sim sob o olhar de Deus. E se nós não estivermos sob o olhar de Deus, de fato, fazendo a nossa parte, o nosso melhor, o castigo vem, o castigo vai vir. Nossa Senhora já revela que a América Latina, o Brasil, ela ainda está segurando a destra poderosa de Deus. Portugal, ela ainda está segurando a destra, porque tem gente como eu, como muitos católicos, praticantes fiéis a Maria, trabalhando em oração acirrada até nas madrugadas para combate do mal. E onde estão as Marias de Nossa Senhora? Onde estão as mulheres Marias rezando o terço? Onde estão colocando o seu tesouro, a sua alma humana? E os homens estão se mirando em Jesus Cristo?
Onde estão os dignos homens deste mundo, desta face da terra? Políticos que realmente eles façam o bem pelo bem em si. Não este bem pensando aqui em cuidar de ricos, de elites. E digo mais, há maravilhosas mulheres católicas elite. Há maravilhosas mulheres católicas elites. Sim, rezando. Aquela que é chamada de antiquadra, aquela que é chamada de retrógrada, aquela que é chamada de carola. Esta mulher que segurou as pontas e segura até hoje a nação, segura até hoje a situação do mundo. São estas da Legião de Maria, rezando com o terço na mão, é que estão segurando o horror que está acontecendo aí. Almas humanas miserável, almas humanas de hereges, cismáticos, réprobos, existe tanto no pobre, quanto existe também na elite. Existe gente maravilhosa, pobre, e existe gente, um caos, na elite. Almas humanas voltadas a Jesus Eucarístico e a confissão é importante. Almas humanas que devem cuidar aqui para não serem cabritos e não saírem pulando cerca. Aqui, sob o olhar de Deus, judaico-cristão, Deus dos exércitos do Antigo Testamento e Novo Testamento. São almas humanas para Deus, assim que nós estamos precisando. Para sair deste caos. Porque aí, se nós formos educados em Deus Pai, da Santíssima Trindade, em Deus judaico-cristão, nós não precisaremos ter guardas policiais cuidando de elite. Isso é coisa do Beuzebu, isso é coisa de Satã, isso é coisa desse ocultismo da desgraça que está cada vez mais proliferado, as câmeras, os olhares, nos fitando, cada vez mais pressionando, esmagando o cidadão comum e cada vez mais engordando a teia do ardil maçônico, do império da maçonaria. Nós temos que parar de refletir e furar essa bolha de Satã. Nós temos que furar essa bolha e procurar dizer não e nos ter um espírito crítico, não mais ingênuo. Nós não podemos achar que o mundo é bonzinho como nós somos aqui dentro. O mundo está sendo daqueles inteligentes, mas não sábios. Então, eu vou ler, para quem quer ser cabrito, o que estão eles mesmos, os cabritos, escondendo da humanidade, das pessoas boas, que Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, revela quanto ele gosta das pessoas humildes de coração, boas de coração. Veja o que o próprio Satã está escondendo, então, de vocês. Ele não quer que você saiba, meu amigo, que ele diz assim, Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 22, eis que venho em breve, e comigo trago o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o único, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as roupas para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Satanás está fomentando tudo isso. Vem assassinos, venham ladrões, venham idólatras. Não é? Ensino religioso já não precisa mais, como eu estava lendo aqui, também no mesmo jornal que Davi Coimbra escreveu, devia estar em primeira página isso aqui, do ensino religioso, e coloca Deus a escanteio, Jesus já está sendo colocado a escanteio nas igrejas católicas. E eu sou católica, estou primando pela Igreja Católica Santa, não essa da corja que está aí com homens apóstatas, racionais, inteligentes, mas não sábios.
Julgamento sobre ensino religioso no STF é adiado. Leiam o que diz em Zero Hora, na sexta-feira, 1º de setembro de 2017, o mês da Bíblia, o mês da verdade para mim. Né? Já está iniciando com essa questão do ensino religioso. Ensino religioso católico deve ser... Nossa Igreja Católica está sendo encolhida no meio das outras, esse comunismo da falsa igreja, falso Cristo que está aí implantado. Nossa Senhora de Fátima não queria comunismo e abriu as portas para tudo. Então nós temos que primar, é um direito nosso, o cidadão primar pela nossa Igreja Católica, santa, nossos ritos, nossos ensinamentos aqui, ó, de Deus que é judaico-cristão. O Deus dos exércitos, Deus da misericórdia, que nos deu Jesus Cristo como cordeiro imolado a nossas vidas. Então, se nós estivermos sob o olhar de Deus, certamente nós não vamos precisar de olhos mecânicos nos cuidando, se nós formos educados. Se nas escolas tiver ensino religioso escolar católico de fato, com bons professores, falando sim em Deus e falando em Jesus, nós não precisaremos então mais de policiais, porque o assassino precisa de amor. O ladrão precisa conhecer Jesus. O assassino precisa conhecer Deus, Jesus, amor de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Quando eles forem educados, quando o povo todo for educado, quando as adolescentes deixarem de usar as camisinhas de borracha ordinárias que foram implantadas por políticos totalmente imorais, totalmente sem Deus judaico-cristão, quando nossas crianças forem realmente valorizadas, a sua alma humana, em Deus judaico-cristão, aqui da Bíblia Sagrada Católica, o mundo será renovado, como Nossa Senhora de Fátima vem pedindo há um centenário. Mas cada vez mais a humanidade está sendo fomentada pela desgraça de uma elite poderosa que está aí, semeando o germe maligno. É a ideologia de gênero nas cartilhas. É um caos, é um absurdo o que está acontecendo. Não discrimino. Quem quiser ser aqui feiticeiro, imoral, assassino, idólatra, que fique cortado da árvore da vida. Isso é um problema seu. Agora deixa o idólatra, Satã, deixa a humanidade respirar. Essa bolha Satã vai ter que ser furada. Deixa nós termos voz e vez, nós católicos. Deixa nós vivermos e podermos respirar nessa face da terra. E assim vai ser, porque Deus é muito maior que Satã. Jesus Cristo, no poder do sangue dele, é vida e vida em abundância. Jesus Cristo é ressurreição e está lá na Eucaristia, numa boa confissão, para você mudar, para você procurar o verdadeiro Deus que o próprio Satanás lhe cegou e não deixa você ser mais. Só pensa no ter e não no ser. Nós precisamos ser de dentro para fora e não ter, ficar no mundo do vazio, do oco existencial. Quanto mais tem, mais deseja e mais tem medo de perder o que tem. E você vivendo Deus, judaico-cristão, você fura a sua bolha e pode viver melhor. E Jesus, enviei o meu anjo, ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Ele atestou para vocês todas essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da família de Davi, a brilhante estrela da manhã. E continua, que eu já li em outros vídeos para você. E no Sermão da Montanha, Jesus diz nas bem-aventuranças, anseio por um mundo novo. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Ele diz, felizes os pobres em espírito,
porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E Jesus fala sobre a lei e a justiça. Não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Então, que nós estejamos sob o olhar de Deus. E Ele está. Ele está com a taça da justiça transbordante. Quem está segurando a destra poderosa de Deus é Nossa Senhora de Fátima, e que vem a um centenário, e ela, esse ano, 2017, completa as suas aparições de Portugal e também quantas aparições em todo o mundo, com seus diversos títulos, em várias partes do mundo, nos deixando o recado. Satanás está aí. Rezem, 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 filhinhos. O sistema único está aí, implantando uma autoridade, um domínio sem precedentes. Que nós saibamos ser cidadãos de fato e brasileiros que têm sempre um jeitinho a dar, brasileiro, saiba viver dignamente, sem se deixar marcar pela marca da besta e por aí afora, né? Saiba ser crítico, furar a bolha deste maligno que nos prendeu até agora. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a luz divina possa emanar para toda a humanidade pecadora e sofredora e dissipar as trevas da negação que existe um Deus nos cuidando. Amém.